eleger um presidente que diz que até 2025 vai colocar em prática um programa de garantia de renda básica para erradicar a pobreza da Namíbia, que é ainda um dos mais desiguais. Mas eu gostaria de lhe dizer, por exemplo, em todos esses municípios que tenho visitado, dentre eles está Garanhuns, no agreste de Pernambuco, a sua cidade natal, 140 mil habitantes, porque lá há uma mandata coletiva da Fanny Bernal, presidente do PT, composta da Fanny, das Manas, Marília Ferro e Fernanda Limão, e elas apresentaram um projeto de renda básica de cidadania. Então, eu até estava querendo ver se em Caetés também está havendo algo semelhante, mas sabe que em muitos municípios as coisas estão caminhando bem. Mas tem uma coisa que eu quero lhe dizer, Lula. Hoje, felizmente, você teve mais uma decisão por parte da Justiça em que foi absolvido junto com Gilberto Carvalho. Eu quero lhe cumprimentar. Isso constitui mais um sinal de que em 2022 você vai poder ser o nosso candidato à presidência. Eu quero aqui de pronto declarar o meu apoio a você. Pode contar comigo para visitar os mais diversos lugares do Brasil. E queria também aqui lembrar uma pessoa tão especial que, desde o início do PT, lá na Avenida 11 de Julho, na Vila Clementino, quando tínhamos reuniões dos economistas do PT, eu interagia muito com a Luiz Mercadante, com Chico de Oliveira, mas também com o nosso querido Paulo Singer, que já não está mais entre nós. Mas eu quero lhe dizer, viu, Lula, ainda na próxima quarta-feira, será votado em segunda votação, portanto, de forma definitiva, um projeto de lei Paul Singer que institui em São Paulo o marco da economia solidária para estar estimulando as formas cooperativas de produção. E Paul Singer, você ouviu muitas vezes, ele sempre apoiou a renda básica e as cooperativas. Então, eu tenho nele, assim, numa memória mais alta possível. E ele, Eduardo, o Paul Singer vai ficar na nossa memória não só pela qualidade do economista com uma visão social muito apurada, mas durante todo o período que eu fui presidente, ele trabalhou no Ministério do Trabalho, cuidando dessa questão, sabe, das cooperativas, cuidando, sabe, de ver como é que a gente faz para melhorar a questão da renda das pessoas com a economia solidária. Mas, Eduardo, uma coisa que eu queria ponderar para você é o seguinte, olha, eu acho que nós nunca tivemos um momento tão apurado para discutir renda básica como agora. Nunca tivemos, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ou seja, quando houve a crise de 2008 e que houve a quebra do Lehman Brothers, ou seja, eu lembro que numa das reuniões do G20, o Gordon Brown estava coordenando a reunião, e eu dizia para o Gordon Brown que o melhor jeito da gente recuperar a economia do mundo era a gente dar uma chance para os pobres. E eu contava para ele o que significa para a economia de um país as pessoas mais pobres receberem uma ajuda. Sabe? Por menor que ela seja, o pobre, quando recebe uma ajuda, ele não vai depositar num banco, ou comprar dólar, ou aplicar na bolsa. Ele vai aplicar no estômago. Ele vai no supermercado comprar as coisas para comer. E eu cansei, Eduardo, de viajar esse país e cansei de receber propostas desaforadas e perguntas desaforadas. Lula, vocês ficam falando de dar dinheiro para o pobre, mas tem muito aposentado que está
que está recebendo Bolsa Família e está dando dinheiro para o neto gastar. Tem aposentado que está comprando Viagra. Até isso, Eduardo, as pessoas se incomodavam. Tem pessoa que está comprando dentadura, tem pessoa que está comprando lápis. Olha, não importa o que as pessoas comprem, o que importa é que ela seja dona do dinheiro, o que importa é que ela esteja bem. Sabe, se ela quiser comida, vai comprar comida, mas se ela precisar de um lápis, eu conto sempre a história, Eduardo, de uma mulher que dizia assim para mim: ó, presidente, antes do Bolsa Família, eu comprava um lápis colorido e cortava no meio para dar metade para cada meta. Agora eu compro uma caixa para cada uma. Eu estou dizendo isso para as pessoas saberem o significado de pouco dinheiro na mão do povo. O povo faz milagre. Então, eu acho, Eduardo, que o momento é muito adequado para a gente colocar a questão da renda básica na ordem do dia. É muito adequado para você, sabe, continuar falando, continuar gritando, continuar debatendo, continuar escrevendo, porque eu acho que é o seguinte, Eduardo, se o PT voltar a governar esse país com os setores progressistas da sociedade, a gente não pode fazer igual nós já fizemos. Nós temos que fazer melhor. Sabe, nós temos que aperfeiçoar o nosso jeito de governar. Então é importante que a gente vá maturando na cabeça de prefeito, na cabeça de vereador, na cabeça de dirigente sindical, na cabeça de setores médios da sociedade, que quando a sociedade mais pobre alcançar, sabe, um degrau a mais na escala social, sabe, todo mundo vai ganhar nesse país. Então, Eduardo, é o seguinte, eu hoje tenho mais consciência do que eu tinha ontem, e tenho certeza que amanhã eu vou ter mais consciência do que eu tenho hoje do significado da proposta da renda básica. Nós demos um início com o Bolsa Família, mas é preciso aperfeiçoar muito o Bolsa Família, é preciso aperfeiçoar muito as políticas sociais para que a gente atinja, sabe, um padrão de decência nesse país. Então, Eduardo, eu quero que você continue, sabe, com essa mesma garra, com essa mesma motivação, sabe, convencendo as pessoas do quanto é importante, e citando exemplo, como você citou. Eu fui a Maricá esses dias, e eu fiquei pensando, por que a gente não pensa numa moeda mombuca em muitas outras cidades brasileiras? Tá certo que tem que levar em conta, você sabe que Maricá já tem um fundo soberano, que tem 500 milhões já depositado. Ora, nem toda cidade tem, sabe, a receita que tem Maricá por conta do petróleo. Então é preciso levar em conta a realidade de cada cidade para a gente não ficar vendendo ilusão. Mas se cada prefeito tiver disposição, por mais pobre que seja a cidade dele, é possível ele criar um fundo para cuidar das pessoas mais pobres. É plenamente possível. E aí, Eduardo, nós temos que ter consciência do teu papel nisso. Nós temos que ter consciência da tua proposta, das coisas que você já escreveu, do discurso que você já fez. É preciso resgatar tudo isso para que a gente possa, através da tua história, da tua dedicação, sabe, do teu gesto de grandeza, de acreditar numa coisa. Quando muitos economistas falavam, já vem Eduardo com a proposta dele, e você nunca esmoreceu, você sempre continuou defendendo. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária para o PT e para as pessoas que fazem política nesse país, Eduardo. Por isso eu quero que você saiba que você, sabe, vai ser convidado para muitos debates, porque eu acho que nós estamos muito próximo, e como a Suprema Corte decidiu, em 2022 nós temos que regular definitivamente o renda básica. Nós vamos ter que regular. Então, é importante que a gente saiba que nós temos uma missão nobre em 2022. Seja quem for que ganhe as eleições, finalmente nós vamos ter que regular a renda básica para que o brasileiro possa melhorar de vida.
E eu espero que você, quando chegar em 2022, esteja com a mesma saúde que você está agora, com a mesma disposição que você está agora, com o mesmo sorriso e com a mesma crença que você tinha quando tinha 30 anos, acreditando que é possível mudar esse país, de que um outro Brasil é possível. Você falou de como lá em Maricá foi instituída a moeda Mombuca, né? E quero lembrar aqui do João Joaquim de Mello, o fundador dos bancos comunitários, primeiro lá em Palmas, em Fortaleza, onde 1.500 famílias foram expulsas da hora de Fortaleza, foram para o conjunto Palmeira, lá um bairro mais distante, e eis que ele começou a observar que as pessoas estavam fazendo suas compras, seja no centro ou na praia. E daí eis que ele criou a moeda Palmas e com muito estímulo à cooperação, à economia solidária. Foi o Paul Singer que persuadiu o Banco Central a reconhecer o Banco Palmas. Hoje tem 119 moedas comunitárias, inclusive, por exemplo, em pequenos municípios como de Olho d'Água das Flores, em Alagoas, só 20 mil habitantes. Então, uma proposta que é defendida por um candidato do PL a prefeito, Carlos André, né? Então, coisas assim. Eu gostaria, antes que terminemos, Lula, dizer uma coisa importante para aqueles que querem saber mais por que se pagar uma renda básica universalmente a todos, mas como? Até para o Pelé, para a Xuxa, para o presidente Bolsonaro, para o Lula, para o Eduardo Suplicy, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, só que, obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E é isso que vai criar as condições para que tenhamos muito maior dignidade para a pessoa escolher o seu trabalho. Sabe, certa vez nós tivemos um bom diálogo com o professor Felipe Vampares, que tinha estado presente no seu comício em Santos, eu levei, e ele, no diálogo, depois você pode ver, eu tive um diálogo com ele que está 1h20 de conversa, e ele lembra deste episódio, quando você tinha falado que importante era garantir o trabalho a todas as pessoas, mas ele, então, refletiu a respeito como é que a renda básica vai permitir que a pessoa escolha melhor o seu trabalho, assim como você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? Posso ler para você o que o Papa Francisco fala da renda básica universal? Pode. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego. Facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade, inclusive para as mulheres poderem, por exemplo, estarem dedicando parte do seu dia, seja para cuidar das suas crianças, seja
para os trabalhos domésticos, ou nós também, homens, não é que precisamos fazê-lo. Eduardo, aliás, eu tive com o Papa Francisco, Eduardo, tentando conversar com ele sobre a questão de eu queria viajar ao mundo e procurar outros presidentes para discutir a questão da luta contra a desigualdade. Certo. Lamentavelmente, depois que eu visitei o Papa, eu fui ao Conselho Mundial de Igreja lá em Genebra, e depois começou a pandemia e eu não pude viajar mais, fiquei em casa. Eu estou em casa desde março do ano passado. Sim. Eu só saí para ir a Cuba gravar um documentário com Oliver Stone e depois não foi possível gravar porque eu peguei pandemia lá, peguei o Covid-19 lá, sabe? Aí eu fiquei 16 dias trancado, sabe? Vim embora e não consegui fazer o documentário. Mas eu estava doido para poder conversar com alguns presidentes no mundo inteiro e mostrar nós não podemos mais continuar no século XXI fazendo a mesma coisa que foi feita no século XX, Eduardo. Não é possível que a gente não tenha avançado. Eu tenho, durante todo o tempo que eu fui presidente, Eduardo, eu briguei muito, Celso Amorim e eu, para que a gente criasse uma governança global através do Conselho de Segurança da ONU. Não pode mais ser 5 países só. Sabe, era preciso que entrasse o Brasil, era preciso que entrasse o México, a Argentina, era preciso que entrasse 3 países da África, era preciso que entrasse a Índia, que entrasse a Alemanha, que entrasse o Japão. Sabe, não pode ficar só 5 ainda os americanos com poder de veto. Sabe, não tem sentido. E quando tem uma crise como essa, sabe, ao invés de você ter uma governança global que pudesse cuidar o seguinte, como é que os países pobres vão comprar vacina se não tem dinheiro? Os países ricos deveriam já ter tomado a decisão de que a vacina será um bem público e que as pessoas não terão que pagar, as pessoas receberão a vacina de graça. Né? Então, para a gente incluir a renda básica no mundo, é preciso que haja uma maior consciência dos principais líderes do mundo inteiro. Sim. Essa gente não pensa no povo pobre, Eduardo. Eu participei de todas as reuniões do G8, Eduardo. Eu participei de todas as reuniões do G20 enquanto eu fui presidente, Eduardo. A pessoa, o nome trabalhador, a pessoa pobre não aparece naquelas reuniões, Eduardo. Não aparece, ou seja, me parece que os governantes do mundo não sabem da existência de pobre, não sabem da existência do povo que vive no chão de fábrica trabalhando para sustentar o restante da sociedade. Então é preciso que a gente mude a nossa visão sobre o mundo. E eu acho que você é uma figura, Eduardo, que fez isso a tua vida inteira. Eu acho que o renda básica cidadã, depois da pandemia, vai voltar com muito mais força, e eu acho que não é possível que a gente não consiga fazer com que o mundo possa adotar isso. Se o Brasil, sabe, tiver um presidente democrata, um presidente que tenha preocupação, os BRICS podem fazer isso, Eduardo. Os BRICS podem fazer isso. A América do Sul pode começar a fazer isso. A gente pode evoluir a partir da constatação das nossas vulnerabilidades quando governamos esse país e que não conseguimos implantar determinadas políticas. Por isso é que eu te peço, querido, olha, não perca a sua garra. Sabe, nesse momento que você está completando 80 anos de idade, por favor, Eduardo, não permita que um ano a mais de vida lhe tire qualquer vontade de brigar. Sabe, você deve seguir os passos da dona Filomena. Que bom. É melhor. Quanto mais velho, mais aguerrido, mais disposto a não se entregar. A velhice, ela existe para quem não quer lutar. Quem quer lutar, a gente deixa a velhice para trás, Eduardo. Lula, deixa eu só lembrar uma coisa assim tão querida para mim. Minha mãe faleceu em 2013, aos 105 anos. Mas nos últimos períodos da vida dela, por exemplo,
eu a levei para participar de um comício seu. Ela também esteve presente na sua posse de 2000, no início de 2003, eleito em 2002. E ela, aos 95 anos, em 8 de janeiro de 2004, foi à cerimônia de sanção do projeto de lei, onde você estava lá com a Marisa, inclusive Felipe Vampares foi convidado, e da mesma maneira que o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter uma lei sancionada, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente, no caso Lula, agora o Brasil tem a chance de ser o primeiro país do mundo a implementar a renda básica. Quando eu estive com a Mônica em Hyderabad, da Índia, num dos últimos congressos internacionais da Rede Mundial da Renda Básica, ao dialogar com o Felipe Vampares, Guy Standing e outros grandes conhecedores do conceito, Guy Standing falou: olha, eu tenho a convicção de que nos próximos 5 anos, um país, talvez de tamanho médio, vai estar adotando a renda básica universal. Eu tenho a convicção, Lula. E você, com essas suas palavras, com esse nosso encontro hoje, pode estar certo, você me anima ainda mais para que eu, no limite das minhas energias, mas eu, felizmente, vou continuar fazendo exercício como você faz, para manter a minha boa saúde e, assim, poder atender os convites, porque todos esses municípios que eu mencionei para você têm me convidado para ir fazer palestras lá logo que acabar a pandemia do coronavírus. Então, eu quero dizer, estou com muita vontade de lhe acompanhar. Eu tenho uma missão agora, daqui para frente, não preciso ser candidato em 2022. Eu agora tenho a missão de ajudar, e especialmente a você e todo o PT e todos os demais. Ainda há pouco me ligou aqui para cumprimentar pelo aniversário o Geraldo Alckmin, ex-governador, e eu falei da importância da renda básica, que eu iria conversar com você e tudo. Interessante que o Fernando Henrique Cardoso, no seu último livro, também está defendendo a renda básica. Então, praticamente pessoas em todos os partidos, seja Marina Silva, seja Ciro Gomes, seja e outros, estão defendendo a renda básica. Eu queria também aqui dizer uma palavra de sentimento, de pesar para todas as famílias de mais de 500 mil de brasileiros que, infelizmente, nos deixaram, e gostaria que a nossa reflexão final seja de solidariedade a essas famílias que perderam seus entes tão queridos. Eduardo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tô notando aqui nessa conversa nossa, que já está fazendo 1 hora, que eu não vi você tomar nem um pouco de água. Estou tomando sim, está aqui água, está aqui. Não, tomei um pouquinho de água sim, porque senão eu fico rouco. Toma água. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Eduardo. Você lembrou uma coisa importante. A gente não pode terminar essa reunião e esse encontro do aniversário do Suplicy sem prestar nossa solidariedade aos familiares das 500 mil pessoas que já morreram de Covid-19. Aliás, eu e você temos um amigo comum que está internado, com o Devani Ribeiro. Ele foi internado essa semana de Covid.
mas ele me parece que saiu já, está ótimo. Que bom. Sabe? E eu acho que, Eduardo, sabe, nós temos um governo genocida que não tem nenhum sentido humanitário, que não tem nenhum sentido de solidariedade, que não pensa no povo, ele só pensa nele e nos milicianos dele, nas mentiras deles. E eu acho que o país não pode comportar, sabe, uma pessoa dessa governando o país. Por isso é que nós temos um compromisso muito sério de mudar a história desse país, Eduardo. Sabe, que seja alguém democrata, que seja alguém que tenha compromisso com o povo, que seja alguém, sabe, que tenha um mínimo de responsabilidade com esse país. Portanto, Eduardo, eu queria terminar a nossa reunião dizendo para você o seguinte, Eduardo, eu, sinceramente, quando eu vinha conversar com você, eu lembro que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel da Paz, você sabe? Eu não sei, eu imaginava que o José de Quatro poderia ter ganhado quando ele escreveu aquele livro, A Geografia da Fome. Eu penso que Dom Paulo Evaristo Arnes poderia ter ganho na década de 70, porque era uma figura extraordinariamente defensora. A Vida Ave poderia ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que quando a ONU decretou o Brasil fora do mapa da fome, sabe, a companheira Dilma Rousseff poderia ter recebido o Prêmio Nobel da Paz em nome do Brasil. Sabe, eu acho que quando nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, a gente poderia ter sido. E eu vou lembrando das pessoas, eu vou lembrando das coisas que aconteceram no mundo. E o Betinho também. O Betinho poderia ter ganho. Tivemos muita gente que poderia ter ganho, mas o Brasil nunca foi lembrado. O Brasil nunca foi lembrado. Eu lembro que uma vez uma pessoa muito importante falou assim para mim, eu estava na Suécia, falou assim para mim, Lula, se você deixasse de apoiar o presidente Chaves, você ganharia um prêmio Nobel. Eu falei, mas se ganhar um prêmio significa esquecer um companheiro, eu estou fora, não faz parte do meu objetivo. E agora, Eduardo, eu peguei, hoje, como eu ia falar com você, eu peguei a relação de todas as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, desde o Adolfo Esquivel, em 1980, Eduardo. Um por um. Alguns eu conheço pessoalmente. Agora, Eduardo, é o seguinte, olha, tem muita gente importante, tem muita coisa nobre aqui. Agora, não tem nenhuma pessoa que teve a dedicação que você teve de acabar com a miséria, sabe, no mundo. Não tem ninguém, não tem nenhum senador, não tem nenhum presidente, não tem nenhum advogado, não tem nenhum economista que dedicasse tantos anos de vida como você tem dedicado com o objetivo de acabar com a miséria no seu país e no mundo. Então, eu fico pensando que um dia, quem sabe, o pessoal que se reúne, sabe, para discutir o Prêmio Nobel, lembre que aqui no Brasil teve um economista chamado Eduardo Suplicy, que fez da vida dele, sabe, ou dedicou grande parte da vida dele em defesa de ajudar o povo pobre desse país. Sabe, eu acho que é uma coisa extraordinária e eu queria continuar conversando com você, não hoje, Eduardo, porque eu acho que daqui para frente você tem que ser olhado com muito mais carinho. Acho que as pessoas têm que compreender melhor o significado do que foi o Bolsa Família. As pessoas têm que olhar o significado do que foi a política de inclusão social, mas as pessoas têm que olhar o que foi o significado da tua dedicação, da tua luta, sabe, em defesa da renda básica. Eu acho que é preciso cada pessoa olhar para você, sabe, e ter orgulho, sabe, de uma pessoa que veio da onde você veio, da origem que você tem, que poderia não estar preocupado com o povo pobre, dedicou e dedica tanto tempo da sua vida preocupado em ajudar o povo pobre desse país a pelo menos comer 3 vezes ao dia, pelo menos se calçar, se vestir, ter acesso à cultura, ao lazer, ou seja, as pessoas terem o direito de viver com decência. Por isso, Eduardo, eu peço a Deus que você tenha pelo menos, sabe, mais uns 80 anos pela frente de vida, que não se transforme num velho chato para não perturbar a Mônica, sabe, que não se transforme num velho chato para não perturbar teu filho. Aliás, eu quero que você dê um abraço em todos eles.
e dizer para você, Eduardo, você sabe que nem todo irmão da gente, eu tive 8, é um grande companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão. E você, Eduardo, é um dos grandes companheiros que eu construí na vida, sabe? E companheiro é bom porque é a gente que escolhe. Irmão a gente não escolhe, companheiro a gente escolhe. E você, eu tenho o prazer, sabe, de 1975, ter tido a honra de te convidar e te conhecer e travar essa amizade extraordinária, sabe, de quase 50 anos de relação política entre nós dois. Eduardo, com muito carinho que eu me despeço de você. Sabe que você tem, da minha parte, um respeito profundo, sabe? Tem um carinho por você como ser humano, como político, sabe? Como acho que tem poucas pessoas que mereceram de mim o respeito que você merece, querido. Então, continue a tua briga, cabeça erguida, não deixe nada te abater, continue fazendo ginástica, continue te levantando, sabe, cuide muito da sua panturrilha, faça muito exercício de levantar, nunca faça, porque o problema nosso da idade é que a gente pode cair, então não se deixe cair, querido. No último jogo que nós fizemos lá no campo do Sem Terra, você caiu um tombo, você foi perdendo o equilíbrio e andou quase 50 metros para cair. Ou seja, mas eu sei que você está bem. Eu estou vendo a tua cara, eu estou vendo você está bem, está sorrindo bem, sabe? Então eu peço que Deus continue cuidando de você, Eduardo, e que você continue sendo essa figura nobre, extraordinária que o Brasil colocou no mundo e que a dona Filomena pariu para o bem do Brasil. Um abraço, querido, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Abraço, Mônica, abraço nos filhos, sabe? E um beijo no coração, Eduardo. Continue sendo a figura humana que você é, querido. Também quero muito abraçar a Marisa no céu, a Jane agora, os seus filhos. E quero lembrar uma das iniciativas inovadoras que você teve, foi em todos os natais, e eu sempre estive com você nos encontros com o povo da rua, a população em situação de rua, lá muitas vezes com o padre Júlio Lancelotti, e com os catadores de material reciclado, a presidenta Mara da cooperativa que cantou e falou para você, e tantos outros, o Anderson Lopes Miranda, e queria até lhe contar, em 2019, o Darcy Costa, coordenador nacional da população em situação de rua, pediu para eu fazer uma palestra para eles, que foi lá no CISART, em cima da 23 de maio. Depois de 1h30 de explicação, eles disseram: nós queremos escrever uma carta ao presidente da República para que logo se institua a renda básica de cidadania. E eles escreveram, mandaram para o Bolsonaro foi enviado lá para o ministro, então, Osmar Terra, e mandaram uma carta respeitosa e tudo, mas dizendo que ainda está muito difícil pensar nisso. Mas eu acho que com a sua eleição em 2022, eu vou dedicar toda a minha energia para que quem for eleito, mas eu espero que seja você, e me coloco à sua disposição, pode me chamar, vou percorrer o Brasil junto com você e em outros lugares. Posso lembrar teve um dia que eu cheguei, fui te visitar lá no seu apartamento com a Marisa, dezembro de 2002, Lula, alguns amigos estão me dizendo que eu deveria ser pré-candidato a presidente, mas se eu for e com isso vá prejudicar a você ou ao partido, me diga. Daí você falou: olha, Eduardo, por tudo que você fez na vida e no PT, você tem todas as condições, vai lá na direção do partido e se coloque. E aí aconteceu. E aí, quando
houve a primeira vez na vida dos partidos políticos, 17 de março de 2002, uma prévia em que 178 mil pessoas compareceram. Você teve 84,4%, eu tive 15,6% dos votos, e daí eu falei, eu estarei batalhando por você até fechar as urnas. Quando terminou a eleição, no primeiro turno, bom, daí você venceu no segundo turno. Na primeira reunião do Diretório Nacional, o Silvinho Pereira falou: olha, queremos agradecer o Eduardo Suplicy, porque sempre que o Lula, por exemplo, estava num comício em Porto Alegre, precisava alguém em Mato Grosso, Belo Horizonte e tal, e aí a gente pedia, você ia. E aconteceu que, terminado o primeiro turno, eu fui no médico, ele falou, você está com câncer na próstata, tem que operar. Quando vai ser? Tem que ser amanhã cedinho. E daí eu fui operado, no segundo turno não deu para fazer a campanha como queria, mas ao terminar o dia da eleição, no segundo turno, minha primeira caminhada foi até o Colégio Madralix, onde eu votei no segundo turno para presidente em Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero fazê-lo de novo em 2022, tá? Um grande abraço e obrigadíssimo, Lula. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, querido. Felicidade. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.